Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Estou gravando esse vídeo aqui para auxiliar os alunos do terceiro ano do ensino fundamental com o tema de sólidos geométricos, tá bom? Então, a primeira parte, a gente vai partir aqui de uma obra de arte, tá? E nessa obra de arte, eu vou questionar aqui vocês quais são as formas geométricas que vocês conhecem. Então, o que vocês vão fazer? No papel, vocês vão destacar aí quais as formas geométricas que vocês estão enxergando nessa obra de arte, tá? Então, vamos começar por uma das formas mais conhecidas, que é o triângulo, né? Então, quando eu falo destacar, olha só quantos triângulos eu vou ter aqui. Ó. Vou destacar aqui na minha imagem. Então, olha, eu tenho um triângulo aqui acima, eu tenho um triângulo abaixo, tá? Estou destacando em vermelho, então, todos os triângulos. Eu tenho um triângulo maior aqui, amarelo. Então, eu tenho um triângulo intermediário aqui, branco. E eu tenho muitos outros triângulos aqui nessa imagem, tá bom? Então, nessa primeira atividade, vamos destacar as que você conhece. Tá? Então eu tenho aqui os triângulos. Outra forma geométrica eu vou fazer aqui de verdinho. Eu tenho aqui quadrados, olha. Quadrados. Tem outro quadrado aqui. Interessante seria a criança destacando, tá bom? Ela encontrando e destacando. Eu tenho aqui o retângulo. Tá? Então, só para lembrar que o quadrado ele é um retângulo também, só que ele é um retângulo especial. Tá? Mas isso não importa no momento. Vamos destacar aqui os retângulos. Olha outro retângulo aqui do lado. E por fim, vamos destacar aqui os círculos ou as circunferências, tá? Então eu tenho aqui uma azulzinha aqui dentro do quadrado verde. Eu tenho aqui essas esferas aqui em cima, que também tem, na imagem tem formas de círculo, e são só três. Beleza? Então, depois de destacar aqui as formas geométricas que conhecem, o que a gente vai fazer? A gente vai construir algumas formas geométricas, tá? Então eu sugiro utilizar o palito de dente ou palito de fósforo para a construção dessas formas geométricas, tá? Então quais formas a gente vai construir? Primeiro, o quadrado, a gente vai utilizar 4 palitinhos para construir o quadrado, tá? É importante essa construção que ele vai ver que o quadrado, tá? Ele é um retângulo, ele tem a mesma forma de um retângulo, só que ele vai ter todos os lados iguais, tá? Representado pelo palito, ele vai enxergar que são 4 lados, né, de mesma medida. Tá? Nesse caso, o lado do quadrado é representado pelo palito. Tá bom? Então, tem aqui um quadrado, ele pode fazer a colagem desses palitos no papel e abaixo de cada uma das formas, ele escrever qual que é a forma geométrica. Tá? Então, fez o quadrado, depois ele vai fazer o retângulo. Tá? Então, olha que importante que ele vai fazer a colagem do retângulo e vai colocar 2 palitos embaixo, 2 em cima, um em cada lateral. Aí ele pode fazer o contrário também, um em cada lateral, 2 em cima, 2 embaixo. Tá? Ele vai ver que esse daqui é o retângulo. Escreve abaixo, cola e escreve abaixo. Tá bom? E por fim, terceira forma geométrica que a gente vai ver, utilizando o palito, tá? Vai ser o triângulo. O triângulo ele vai ter aqui 3 palitos. Então, com palito a gente consegue fixar melhor, né, as características da forma geométrica. Então, no quadrado são 4 palitinhos, todos os lados iguais. No retângulo são 4 lados, mas eu tenho 2 lados maiores e 2 menores. E o triângulo aqui eu tenho 3 lados, formados aqui por 3 palitos, tá bom? Nesse caso a gente tem um círculo também, mas a gente não consegue fazer com palito, então achei melhor deixar fora. E se você quiser propor também, você pode propor que a criança faça quadrados de outros tamanhos. Por exemplo, eu posso pegar 2 palitos de lado. E retângulos eu posso construir também retângulos com outras medidas, tá? Eu posso colocar aqui 3 palitos em cima, 4, 2 do lado, tá bom? Então é a sugestão para a criança trabalhar essas propriedades das formas geométricas. E do triângulo da mesma forma, tá bom? Então, posso fazer a colagem das formas geométricas utilizando palito. A gente vem aqui para a parte dos poliedros, tá? Para a gente determinar como é que é um prisma e o que é uma pirâmide, tá? Então, considerando que esse vídeo vai ter uma sequência,
eu vou mostrar uma forma simples das crianças diferenciarem o que vai ser um prisma, o que vai ser uma pirâmide, tá bom? Então, primeiro, antes de falar desses, qual que é que eu acho importante? A gente sempre destacar as formas geométricas que a gente vê nas figuras. Então, por exemplo, eu vou pintar aqui o triângulo de amarelo na primeira figura, tá? Então, seria legal toda a forma geométrica aí a criança pintar no caderno dela, né, de atividades. Então, notem que na figura à esquerda aqui eu tenho um triângulo e na figura à direita eu tenho dois triângulos, tá? Mas esses são os triângulos que a gente vê. Atrás desse triângulo existem outros, tá bom? Então, olha aqui, pintei. Então, os triângulos são representados pela cor amarela. E na figura à esquerda eu tenho também, além do triângulo, eu tenho um retângulo, olha só. Vou pintar esse retângulo aqui da cor verde. Então, vou pintar aqui verde. Muito bem. Então, qual desses dois aqui é o prisma e qual é a pirâmide? Minha sugestão é a seguinte, tá? O aluno e a criança, numa folha de papel, ela vai desenhar aqui uma forma geométrica qualquer. Por exemplo, começar pelo triângulo. Ó. Ela vai desenhar um triângulo, tá bom? Vou desenhar um triângulo de cada lado. Quando eu sei, tá, que vai ser um prisma e quando eu sei que vai ser uma pirâmide. Eu desenhando um triângulo e acima do triângulo eu vou fazer um ponto, tá? O que eu vou fazer? O triângulo que eu desenhei embaixo, ele possui 3 pontas. O que eu faço? Eu vou ligar cada uma dessas pontas com um ponto que eu fiz lá em cima, tá? E eu vou ter o quê? Um sólido ou um poliedro. Notem que essa forma geométrica que eu fiz aqui, esse sólido, ele tem apenas uma ponta. Tá? Ele tem uma ponta na parte de cima. Se ele tem uma ponta na parte de cima, ele vai ser uma pirâmide. Tá bom? Então essa vai ser uma característica importante da pirâmide. Tá? E o triângulo que eu fiz abaixo dele é como se fosse onde a pirâmide apoia no chão ou na mesa. Esse daqui a gente vai chamar de base da pirâmide. Tá bom? Agora, no triângulo ao lado, o que eu fazer? Eu fiz um triângulo verde, né? Eu vou repetir esse desenho na parte de cima, ao invés de fazer somente um ponto. Tá bom? Então, após fazer o triângulo, eu vou identificar aqui, vou marcar com uma cor diferente, as pontas dos triângulos. Ó. E agora eu vou ligar os pontos de cima com os pontos de baixo. Ó. Notem que eu formei um sólido geométrico também. Tá bom? Então, esses 3 pontos na parte de cima, né, desse sólido, desse poliedro, eu tenho 3 pontas. E se eu tiver mais de uma ponta, né, nesse caso, se o número de pontas da parte de cima for igual ao número de pontas aqui da parte de baixo, a gente vai ter um prisma. Fechado? E da mesma forma que eu chamei o triângulo lá da pirâmide de base, eu também vou chamar o triângulo de baixo aqui, ó, de base. Nesse caso aqui, o prisma, a gente vai ter duas bases, a base de cima e a base de baixo. Tá bom? Então, atividade importante para a criança. O que você vai fazer com a criança? Você vai pegar para o aluno, né? Você vai pegar e vai pedir que ele desenhe triângulos, quadrados e retângulos, que é o que a gente viu nos slides anteriores. Então, por exemplo, ele vai fazer com quadrado agora. Ele vai fazer um quadrado. Primeiro, ele faz um ponto em cima para desenhar a pirâmide. E ele vai ligar as pontas do quadrado com esse um ponto. E ele vai formar uma pirâmide. Por quê? Porque a pirâmide tem uma ponta em cima. E depois ele vai fazer esse mesmo quadrado numa folha de sulfite, né? E vai repetir o quadrado em cima. Não precisa ficar retinho. Importante a utilização de régua para trabalhar a parte motora, né? E depois ele vai ligar as pontas, ó. Aqui não ficou muito bonito não, mas dá para ver. E aí a gente vai ter um prisma, tá bom? É importante que ele desenhe e escreva qual que é o poliedro que ele está desenhando. Pirâmide ou prisma. Mas eu acho que dessa forma já é possível ele destacar, tá? O importante aqui é sempre treinar, tudo bem? Então, aqui a gente treinou o desenho de dos poliedros, né? Prismas e pirâmides.
Aí tem uma atividade que a gente vai fazer a identificação, né? Quais das formas abaixo lembram um poliedro? Na verdade aqui não é um poliedro, não é um prisma. Opa. É um prisma. Então vamos analisar cada uma das figuras. Primeira figura, vamos observar as pontas que a gente viu no slide anterior, né? Nota que essa primeira figura, na parte de cima, eu tenho apenas uma ponta na parte de cima. Então se eu tenho uma ponta, eu tenho aqui, nesse caso, uma pirâmide, né? Na parte de baixo eu tenho quantas pontas? Ó, uma, duas, três, eu enxergo três, mas existe uma quarta lá escondidinha, né? Se eu ligar aqui essas 4 pontas de baixo com a ponta de cima, eu vou ter o formato da pirâmide, certo? O item B, que é essa bola amarela, que os alunos podem se chamar de bola, não tem problema, ela lembra aqui, ela tem a forma geométrica de um círculo. Opa, círculo. Ela é chamada de esfera. Então, toda vez que a gente vê uma bola, o sólido geométrico dela, né, é chamado de esfera. O item C, notem que ele não tem ponta na parte de cima e ele também não tem ponta na parte de baixo. Ela é uma forma arredondada. Tem forma arredondada. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um cilindro. Os cilindros são todas aquelas formas que lembram copos, tá bom? Então, eu vou ter aqui um cilindro. E mais abaixo aqui, notem que eu tenho pontas na parte de cima. Tenho uma, duas, três, 4 pontas na parte de cima. E eu tenho 4 pontas na parte de baixo. E se eu ligar essas pontas, eu vou ter o quê? Eu vou ter o prisma que a gente viu no slide anterior. Tá bom? Então, esse aqui é um prisma. Eu tenho 4 pontas na parte de cima e 4 pontas na parte de baixo. Tá bom? Essa é uma das características do prisma. Agora, no próximo slide, a gente vai ver alguns mosaicos. O mosaico abaixo apresenta quais tipos de poliedros? Então, o que seria o mosaico? O mosaico ele também não deixa de ser uma obra de arte, né? E nessa obra de arte eu tenho uma translação aqui, né? Do sólido geométrico. Então, o que eu faço? Eu vou pegar apenas uma dessas partes. Deixa eu pegar uma dessas partes. Vou riscar e vou ver que formato que aparece. Ó. Tá vendo? Apareceu aqui uma pirâmide. Tá bom? Então, o mosaico é uma repetição de sólidos ou formas geométricas, tá? Então, notem que a figura que está repetindo aqui vai ser a pirâmide. E no item B, eu vou pegar um item também aqui assim. Tá? Eu acho que é isso daqui. Está repetindo. E esse daqui vai ser um prisma. Como é que eu vou ter certeza que é um prisma ou uma pirâmide? Eu analisei porque ele tem mais do que uma ponta na parte de cima e mais de uma ponta na parte de baixo, tá vendo? Então, acabei chamando de prisma. Então, é importante para a criança, né, para treinar essa parte de mosaico, pegar uma folha de sulfite e fazer a repetição das formas geométricas no formato de mosaico. Por exemplo, no primeiro aqui não precisa ser pirâmide, mas pode ser aqui, ó, triângulos, ó, a repetição de vários triângulos. Tá, então é uma forma dela treinar também formas geométricas e construindo mosaicos, tá bom? Depois ela pode pintar e para ficar mais interessante para ela, beleza? Então no primeiro, se fosse forma geométrica, seria um triângulo e no segundo seriam aqui, ó, retângulos, tá bom? Olha só, os tijolos de uma parede são mosaicos. Já no item C e no item D, minha sugestão é sempre fazer o desenho, repetir, tá? Encontrar as pontas. Então notem, olha quantas pontas eu tenho aqui nesse desenho. E depois ligar as pontas, tá? Então eu ligando, notem o que vai aparecer aqui. Eu tenho 4 pontas na parte de cima e vou ter 4 pontas na parte de baixo. Então aqui eu vou ter um prisma. Tudo bem? E aqui na figura D eu tenho mais de uma forma geométrica. Então eu tenho aqui, pegar um quadrado pequenininho, que isso daqui vai ser uma pirâmide vista de cima, né? Pirâmide. E eu tenho esse outro maior aqui, que eu não consigo diferenciar, mas eu acredito que seja um quadrado, tá? Ele não é um prisma, ele é um quadrado. É uma forma geométrica da forma de quadrado. Tá bom? Então, eu sempre sugiro, com o auxílio de uma régua, ir repetindo as formas geométricas da figura.
Já no próximo slide, a gente vai estudar mais a fundo aqui os prismas e as pirâmides. Então, notem que eu tenho 6 sólidos, né? 6 poliedros, e todo poliedro ele tem um azul mais escuro, tá bom? Esse azul mais escuro são as bases do poliedro, dos poliedros, né? Então, vamos começar aqui pela figura 1. Como é que eu vou destacar se é pirâmide ou se é prisma? Primeiro ponto, na figura 1, eu vou identificar quantos pontos eu tenho na parte de cima. Ó, vou fazer de preto. Eu tenho um ponto na parte de cima. E de vermelho aqui eu vou colocar os pontos que eu tenho na base, ó, na parte azul escura. Tá bom? Então eu tenho 3 pontos na base e um ponto na parte de cima. Então isso daqui é uma pirâmide, tá bom? Pirâmide. E a base dela, vou escrever aqui, é um triângulo. Já na figura 2, vou colocar aqui, figura 2. Eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Olha como identificar a ponta na parte de cima ajuda, ó. Eu vi que tem uma ponta na parte de cima, eu já sei que isso é uma pirâmide. E eu tenho quantas pontas na parte de baixo, ó? 4, tá? Quando eu falo a base, é essa parte azul mais escura aqui, ó. Então esse daqui também é uma pirâmide. É uma pirâmide, só que a base dela agora é quadrada. A primeira era triângulo, a segunda é quadrado. Já na figura 3, a gente tem aqui, tenho uma, duas, três, 4 pontas na parte de cima e uma, duas, três, 4 pontas na parte de baixo. Tá bom? Então, eu já não tenho mais uma ponta só, então eu já sei que isso daqui é um prisma. Vou deixar como sugestão, para cada uma dessas formas, você pintar as formas de cores iguais. Por exemplo, nessa terceiro sólido, né, se eu ligar os pontos aqui, eu sei que isso daqui é um quadrado, tá bom? E da mesma forma que esse daqui é um quadrado, lá na figura 2, né, conforme eu tenho aqui 4 pontas, pode ser um retângulo, posso chamar, para mim está parecendo mais de um quadrado. Então o que eu faço? Eu ligo aqui, né, eu pintei o quadrado de amarelo, eu vou pintar os quadrados de amarelo. E eu ir pintando cada uma das formas geométricas que aparecem nas figuras, né? Então, no primeiro era um triângulo, então, por exemplo, todo triângulo eu vou pintar de vermelho. Então, aqui, ó, tem um triângulo. Na lateral tem um triângulo, ó. E na outra lateral tem um triângulo, tá bom? Então é legal a gente ir pintando as formas que a gente conhece, ó, triângulo e assim por diante, tá? Essa parte eu vou deixar para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já na figura 4, tá? Notem que a parte azul escura, vou colocar aqui, ó, azul escura, eu tenho 4 pontas, tá? Então essa é a base. E essas 4 pontas vão formar um quadrado, né? Esse que eu tô pintando um quadrado de amarelo. Então ele vai formar um quadrado. Só que lá na parte de cima do poliedro, eu tenho uma ponta só. Bom, então essa uma ponta caracteriza que esse daqui é uma pirâmide. E ela é uma pirâmide semelhante à da figura 2, tá vendo? Ela também tem uma base quadrada. Tá bom? Então é uma pirâmide de base quadrada. Agora, já na figura 5, eu identificando que a parte de cima tem uma ponta, e se tem uma ponta também é uma pirâmide. Pirâmide. Também é uma pirâmide. Agora eu vou identificar lá a parte de baixo. Ó. A parte de baixo, eu vou ter quantas pontas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Olha que bonito, ó. Pentágono. Tá bom? Então, essa é uma pirâmide de base pentagonal. Isso não importa agora, a gente só tem que diferenciar o que é prisma e o que é pirâmide, tá bom? E por fim, eu vou ter aqui essa era a figura 5, né? E agora eu vou ter a figura 6. Na figura 6 eu vou ter quantas pontas na parte de cima? Tenho 4 pontas, tá? Então essas 4 pontas vai classificar o meu sólido como um prisma, né? Lembrando que a pirâmide só vai ter uma ponta em cima. Então, olha só, observando a figura 6 e a 3, tá? Que está embaixo e em cima.
Observe que a figura 3, ela tem todos os lados iguais, ou apresenta ter todos os lados iguais. E a figura 6, ela tem um lado, ela é mais compridinha, né? Então ela tem dois lados maiores e dois lados aqui, ó, menores. Então esse daqui é um prisma e a base dele é um retângulo. Vou colocar aqui, ó, retângulo. E o de cima, a base dele é um quadrado. Tá bom? Então, após pintar todos esses, daí a gente vai para a próxima atividade. Tá? Vou começar pelo item C. O que a gente vai fazer? A gente vai começar pintando, tá? Então, eu vou começar aqui pelo meio. Notem que eu tenho aqui um retângulo. Vou desenhar esse retângulo aqui de verde. E vou pintar esse retângulo de verde, tá bom? Vou escrever abaixo o que é também, ó. É um retângulo. E conforme eu pintei ele de verde, aqui no poliedro eu vou pintar as partes que correspondem a essa forma geométrica, ao retângulo, né? Então, eu vou pintar os retângulos aqui do poliedro também de verde, ó. Tá bom? Ó, verde e verde. Opa. Então, notem também que na parte lateral aqui e na parte de baixo eu também vou ter retângulo, mas conforme a gente não tá vendo, eu não consigo pintar, tá bom? E aí, do lado do retângulo, eu vou ter uma outra forma geométrica aqui, que é o quadrado, olha só. Quadrado. Então, essa daqui é a forma que a gente vai chamar de quadrado. E onde que está o quadrado aqui no meu poliedro? Tá aqui, ó. Eu vou pintar de amarelo. Então, só para lembrar, nesse caso aqui, a primeira imagem é o poliedro, que a gente vai botar o nome dele de prisma, tá bom? Porque ele tem quantas pontas na parte de cima? 1, 2, 3, 4. E as duas figuras ao lado são as formas geométricas que a gente encontra no poliedro, tá bom? Então esse foi o primeiro, tem mais um aqui. Vou começar pelo meio, tá? Notem que o meio aqui eu tenho também um retângulo, vou pintar de verde, você pinta aí também. E vou escrever o nome embaixo, ó, retângulo. E o retângulo eu tenho aqui, retângulo, né? Eu tenho aqui o poliedro. E eu tenho um retângulo aqui, ó. Vou pintar. Lembra que eu tenho aqui também um retângulo do lado e um retângulo aqui embaixo. Certo? E eu vou pintar aqui de vermelhinho a terceira forma geométrica, que é um triângulo. Ó. Triângulo. Tá aqui, ó. Vermelhinho. Que no poliedro tá aqui à frente. Ó. Eu vou ter um triângulo aqui na frente e eu vou ter um triângulo aqui no fundo que está escondido. Tá bom? Então, esse daqui é um que a gente chama de prisma. Certo? E agora, por fim, eu vou ter aqui a primeira imagem, que é o poliedro. E eu vou ter aqui, que eu vou chamar de triângulo, né? Vou chamar não, né? Que é o triângulo. Então, eu vou pintar o triângulo de vermelho. Tudo bem? E vou pintar os triângulos aqui do poliedro. Ó. Notem que tem um triângulo aqui na frente. Eu tenho um triângulo aqui também lateral. E eu vou ter dois triângulos que estão escondidos lá no fundo. Tá bom? E além do triângulo, eu tenho outra forma geométrica aqui, que é o quadrado. Ó. Quadrado. Deixa eu pintar aqui. Só que no poliedro, o quadrado aqui não aparece pra gente, mas ele vai estar aqui, ó, na parte de baixo, tá bom? Então ele está na parte de baixo, ele é a base do poliedro, tá bom? E nesse caso aqui, conforme o poliedro ele só tem uma ponta na parte de cima, esse poliedro aqui a gente vai chamar ele de pirâmide.
certo? Bem, espero que tenha ficado claro aí os conceitos dos poliedros, né, de pirâmides e prismas. Espero que tenha entendido, eu tenha colaborado. Até o próximo vídeo. Curte aí o vidinho e até o próximo. Valeu!